O seu filho está sentado ao seu lado com o telemóvel, mas parece que está completamente noutro lugar. Não é falta de interesse, não é falta de educação, é apenas o que as redes sociais fazem ao cérebro adolescente e a ciência explica porquê. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para a relação entre as redes sociais e a adolescência e vamos perceber o que é que realmente importa para pais e para filhos. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Há uma cena que os pais conhecem bem. O jantar está na mesa, a família está reunida e o telemóvel do seu filho adolescente está ali, virado para baixo. Ou então está ele ou ela, a fazer scroll enquanto come. Alguém diz qualquer coisa, a resposta é um monossílabo quando há resposta. E o pai ou a mãe ficam com aquela sensação estranha. Estou a tentar falar com o meu filho, mas ele parece que não está aqui. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre adolescentes, sobre redes sociais e sobre o que é que a ciência nos diz que realmente importa, para podermos compreender melhor aquilo que nós podemos fazer. Porque quando nós entendemos o que está a acontecer dentro do cérebro de um adolescente, a nossa forma de estar com ele muda completamente. Então é por aí que nós vamos começar, pelo cérebro. Porque aquilo que acontece num adolescente quando abre um Instagram ou um TikTok não é só distração, é também neurobiologia. E precisamos de perceber isso para deixar de culpabilizar seja o filho, seja a nós próprios. O cérebro de um adolescente está em construção, em desenvolvimento, literalmente, não de uma forma metafórica. É de uma forma literal, estrutural e mensurável. Durante a adolescência, o cérebro passa por um processo de poda neural ou poda sináptica, ou seja, as ligações que não são usadas com frequência vão sendo eliminadas e as que são usadas com frequência vão ficando mais fortes, mais rápidas e mais eficientes. É como se o cérebro fizesse aqui uma grande reorganização, deita fora aquilo que ele não usa e investe naquilo que ele usa mais. E aqui está um ponto central, o nosso sistema límbico, o nosso centro emocional do cérebro, que nos faz querer pertencer, ser aceitos, receber validação dos outros. Esse sistema amadurece mais cedo do que o nosso córtex pré-frontal, que é aqui a zona responsável pela tomada de decisões, pelo controle de impulsos, pela capacidade de dizer, espera, vou pensar primeiro antes de fazer alguma coisa. Isto significa que por volta dos 12, 13, 14 anos, um adolescente tem um sistema de recompensa socialmente altamente ativo e um sistema de regulação ainda por terminar. Então, a vontade de ser aprovado pelos pares está a funcionar a 100% e a capacidade de resistir a essa vontade ainda está em desenvolvimento. Então vamos imaginar o que acontece quando esse cérebro adolescente encontra um Instagram ou um TikTok. Um estudo publicado no JAMA Pediatrics, conduzido por neurocientistas da Universidade de Carolina do Norte, acompanhou adolescentes entre os 12 e os 15 anos, ao longo de vários anos, fazendo aqui scans cerebrais, neurológicos. O que encontraram foi importante. Os adolescentes que por volta dos 12 anos já verificavam habitualmente os seus feeds das redes sociais, foi desenvolvendo com o tempo uma sensibilidade cada vez maior às recompensas sociais. O cérebro, então, desses jovens foi ficando mais orientado para captar sinais de aprovação ou de rejeição de pares. Como explicou Eva Telzler, uma das autoras do estudo, os adolescentes que verificam habitualmente as suas redes sociais estão a mostrar mudanças bastante dramáticas na forma como os seus cérebros reagem, o que pode ter consequências a longo prazo na idade adulta. O que isto nos diz não é que as redes sociais são um inimigo.
O que nos diz é que o cérebro adolescente é particularmente maleável e que aquilo a que estamos a expô-lo nesta fase tem um peso diferente daquilo que teria em qualquer outro momento da vida. E é por isso que esta conversa importa, não para proibir, mas para compreender. Há 2 impactos que a investigação documenta de forma consistente e que os pais sentem no dia-a-dia mesmo sem lhes dar esse nome, que é o impacto na autoestima e o impacto no sono. Vamos começar aqui pela autoestima. A adolescência é, por natureza, um período de construção de identidade. O jovem está a fazer uma pergunta que, mesmo que não a faça em voz alta, internamente está sempre presente, que é: quem sou eu? O que é que eu valho? Onde é que eu encaixo? As redes sociais entram neste processo de uma forma muito particular, porque oferecem uma resposta imediata e quantificável. Temos o número de likes, o número de seguidores e o número de visualizações. O problema é que essa resposta ela é instável, imprevisível e profundamente enviesada. O feed do Instagram, como nós sabemos, ou do TikTok, não mostra a vida real. Mostra aquilo que as pessoas querem mostrar, não é? Uma vida mais editada, uma versão mais editada, mais iluminada, mais filtrada, sobre aquilo que é a sua própria vida. E o cérebro do adolescente ainda, naturalmente, não tem maturidade suficiente para fazer essa distinção de uma forma consistente. E então compara-se muitas vezes a esses padrões como se eles fossem reais. Uma revisão científica publicada em 2024 no Current Psychiatric Reports, que analisou a investigação dos últimos anos sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens, identifica a comparação social como um dos mecanismos centrais que liga o uso das redes sociais a sintomas depressivos, a sintomas de ansiedade e a insatisfação com a imagem corporal, especialmente em adolescentes do sexo feminino. Há também o fenómeno FOMO, ou seja, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, de não estar a viver as experiências que os outros estão a viver. E este é um mecanismo poderoso. O adolescente não consegue desligar porque a ideia de perder algo assim tão significativo gera uma ansiedade real, uma ansiedade fisiológica. Olhando agora para o sono, este é um impacto que por vezes é um bocadinho descurado, mas é o que traz mais consequências. A privação do sono na adolescência não é apenas cansaço, é um fator de risco bem documentado para perturbações do humor, dificuldades de atenção e vulnerabilidade a comportamentos de risco. A mesma revisão de 2024 descreve 3 mecanismos pelos quais as redes sociais perturbam o sono nos jovens. O primeiro é o deslocamento temporal. Ou seja, o tempo que o adolescente passa a fazer scroll é o tempo que ele deveria estar a dormir. O segundo é hiperexcitação. Uma conversa no Instagram antes de dormir ativa o sistema nervoso de uma forma que impede o adormecimento, e não só uma conversa, o conteúdo também. E o terceiro, que é a supressão da melatonina. Já sabemos, não é? Pela luz dos ecrãs, então as luzes dos ecrãs vai inibir a libertação da melatonina, que é aquilo que sinaliza ao nosso cérebro que precisa descansar, precisa de dormir. E o que os pais muitas vezes observam é que o filho que não adormece, que acorda cansado, acorda e está irritável, estes padrões estão ligados ao uso dos ecrãs à noite. E há aqui uma questão que não é propriamente culpa do filho, porque o sistema foi desenhado para ser difícil de largar e não foi por acaso que a Meta e o Google foram condenadas num processo em que não implementaram medidas para prevenir precisamente estas situações e, portanto, o próprio algoritmo incentiva este scroll constante e tem prejuízo na vida dos mais novos, sobretudo. E a parte que vou trazer aqui é a parte que os pais mais precisam de ouvir, porque a resposta instintiva é: vou controlar, vou proibir, vou verificar o telemóvel dele. É compreensível, mas a investigação mostra-nos que os efeitos não são assim tão positivos e que muitas vezes só pioram as coisas. Então vamos perceber porquê. Num estudo publicado no Journal of Children and Media, desenvolvido por investigadores da Universidade de Amsterdão,
que desenvolveu uma escala para avaliar a comunicação entre pais e adolescentes sobre o uso das redes sociais, descobriram que o conhecimento real que os pais têm sobre a vida digital dos filhos depende muito mais da disposição do adolescente em partilhar essa informação do que dos esforços dos pais em procurá-la. Ou seja, por outras palavras, quando o pai pergunta ou a mãe pergunta insistentemente, o adolescente tende a fechar-se. Quando o adolescente confia no pai ou na mãe, conta por iniciativa própria. O mesmo estudo identificou 4 dimensões nesta comunicação: a solicitação parental, ou seja, os pais a perguntar, a revelação espontânea do adolescente, o jovem que conta por livre vontade, o secretismo, o jovem que esconde, e o conhecimento parental, aquilo que os pais efetivamente sabem. E aquilo que os dados demonstraram é que o secretismo aumenta quando os pais tentam controlar demasiado e que o conhecimento parental é mais elevado não onde os pais perguntam mais, mas onde os adolescentes, se sentem mais seguros para falar. Um outro estudo, este publicado em Child Development, acompanhou 479 adolescentes durante 100 dias num diário digital e percebeu que a maior parte da comunicação online entre os filhos e pais é de natureza logística, horários, onde estão, o que é que precisam. O que falta muitas vezes é a comunicação emocional. A pergunta que vai além da que horas chegas é a pergunta que surge: como te estás a sentir? Então, o que é que a ciência sugere na prática? Primeira coisa, curiosidade sem interrogatório. Há uma diferença entre perguntar o que é que andas a ver no TikTok, de forma genuinamente curiosa, como quem quer perceber o mundo do filho, e perguntar com o tom de quem está a fazer uma inspeção, um interrogatório. Os adolescentes distinguem essa diferença no instante. A abordagem que funciona é a da curiosidade autêntica. Mostra-me o que é que tu gostas de ver. Quem é esse criador de conteúdo de quem falas tanto? Segunda coisa, falar antes de haver um problema. Uma das descobertas mais consistentes na investigação sobre comunicação parental é que os adolescentes falam mais depressa sobre experiências difíceis. Por exemplo, cyberbullying, algo que os fez sentir mal online, uma imagem que os perturbou. Mas fazem-no quando já existe um historial de conversas abertas sobre esses temas. Se a primeira vez que o tema das redes sociais aparece em casa é numa crise, é tarde demais para criar o clima de confiança necessário. Isso significa que vale a pena ter conversas regulares, leves, sobre o mundo digital dos filhos, não para vigiar, mas para estar presente e até aproveitar essas conversas para desenvolver algum pensamento crítico. Terceira coisa, modelar o que queremos ver é importante. Isto nem sempre é fácil de ouvir. O facto é que os adolescentes observam aquilo que os adultos fazem e não apenas o que dizem. E vão verificar se há consistência entre aquilo que é dito e aquilo que é feito. Então, um pai que passa o jantar a verificar o e-mail e a enviar uma mensagem porque é prioritário, não está a modelar o comportamento que ele gostaria que acontecesse ao jantar. Então, criar momentos de desconexão partilhada, por exemplo, refeições sem ecrãs, 1 hora antes de dormir sem telemóvel, funciona muito melhor quando é uma decisão de família do que uma regra imposta apenas ao filho. Quarta coisa, negociar limites com base em razões, não em autoridade. O cérebro adolescente está a desenvolver o sentido da autonomia. É isso que ele precisa de fazer nesta fase. Quando uma regra é imposta sem explicação, o adolescente percepciona como uma invasão do seu espaço e a probabilidade de a contornar aumenta. Quando a razão é explicada é a luz do ecrã interfere com o teu sono afeta o teu humor e a tua capacidade de concentração, a regra torna-se compreensível e a resistência tende a diminuir. Não é garantia, mas é uma estratégia muito mais eficaz do que a proibição pura. E a repetição funciona, até que o próprio adolescente vai perceber por sua conta as diferenças. Quero ainda dedicar um momento a algo prático. Como é que uma conversa sobre redes sociais pode funcionar de verdade? Porque muitos pais tentam ter essa conversa e ela rapidamente se transforma numa discussão ou num muro de silêncio.
não significa que seja uma falha dos pais, é uma questão de timing, de tom ou até de framing, de enquadramento. Então vou deixar aqui algumas ideias concretas. Primeiro, evite os momentos de alta tensão. Se o adolescente acabou de largar o telemóvel contrariado porque chegou a hora de jantar, esse não é o momento para falar sobre os limites do ecrã. O melhor momento é quando estão os dois bem, numa atividade partilhada ou até numa conversa casual. Comece por validar antes de questionar. Parece que usas muito o TikTok nos últimos dias. O que é que tu gostas de lá ver? É uma porta aberta. Passas demasiado tempo nessas redes. É uma porta fechada. O adolescente não precisa de sentir que está a ser julgado para começar a falar. Precisa de sentir que o que diz vai ser recebido com interesse e não como uma crítica. Partilhe também as suas próprias dificuldades com o mundo digital. Há algo muito poderoso ao dizer: eu próprio às vezes sinto que estou a usar demasiado o telemóvel, isso incomoda-me. Isso humaniza a conversa e retira ao adolescente a sensação de que ele é o problema. Pergunte sobre experiências e não só sobre comportamentos. Como é que tu te sentes quando vês certas coisas no Instagram? Chegam a um lugar diferente do quanto tempo passas no Instagram? A primeira pergunta convida à reflexão, a segunda convida à defesa. E por fim, esteja disponível para ouvir coisas difíceis. O adolescente que conta ao pai que viu algo perturbador online ou que foi alvo de um comentário cruel está a confiar. Se a resposta for de pânico ou de castigo ou tirar o telemóvel, a probabilidade dele voltar a contar da próxima vez diminui significativamente. A resposta que mantém as portas abertas é aquela que começa por agradecer a confiança. Fico contente por me teres contado. Vamos perceber juntos o que é que podemos fazer. Há uma coisa que eu quero que fique desta conversa, deste episódio. O objetivo não é criar adolescentes que não usam redes sociais. Isso é irrealista e provavelmente contraproducente. O objetivo é criar adolescentes que utilizam as redes sociais com mais consciência, que sabem distinguir aquilo que é real daquilo que é construído, que conseguem pedir ajuda quando alguma coisa os perturba, que têm uma relação com um ecrã que não define o seu valor. E esse objetivo não se atinge com controlo, atinge-se com presença, com conversas, com curiosidade genuína, com um vínculo suficientemente forte para que o adolescente saiba que, quando precisar, pode vir ter connosco, mesmo que o que tenha para dizer seja difícil. A ferramenta mais poderosa que um pai e uma mãe têm não é o comando parental ou o controlo parental, é a relação. Espero que tenha feito sentido. Deixe aqui as suas reflexões nos comentários e vemo-nos no próximo episódio. Até lá, pense com o coração.